Olá, falta 1 minuto para as 2 horas da tarde. Hoje é dia 25 de agosto. Ao vivo aqui do plenário, mais uma edição do Assembleia Notícia com as principais informações sobre o trabalho do Parlamento Mineiro. 24 equipes de futebol amador adulto participam da Copa Centenário de Futebol. A competição pode ter novidade. Se tudo der certo, as partidas serão preliminares a jogos da Série A ou B. A Comissão de Esporte da Assembleia está vendo se os estádios têm infraestrutura para receber 2 jogos seguidos. A ideia é que as partidas preliminares com times amadores do estado ocorram antes dos jogos do Campeonato Mineiro de 2016. O estado de Minas já tem um investimento muito grande aqui nesse estádio, nesse espaço. Eu acho que precisa realmente ocupar mais. Os deputados analisaram a qualidade do gramado e a estrutura das instalações dos vestiários. O representante do consórcio Minas Arena, que administra o estádio, afirmou que os 4 vestiários são suficientes para 2 partidas no mesmo dia. E o ideal é que seja feita uma programação com intervalo entre os jogos para que não haja desgaste do gramado. A gente tem estrutura para atender os 4 times e os 2 trios de arbitragem. Com relação à condição física e logística, né, para acontecer o jogo, a gente consegue, sim. Já foi feita uma preliminar, a questão de um mês que correu tudo muito bem. E as pessoas que chegaram mais cedo tiveram a oportunidade também de assistir um outro bom jogo de futebol. Além do Mineirão, os deputados da Comissão de Esporte da Assembleia também vão visitar o Estádio Independência para avaliar se a estrutura de lá comporta a realização das partidas preliminares. É o resgate do futebol amador, a valorização do futebol amador, onde tudo começa. Em Belo Horizonte, hoje, nós realizamos a maior Copa do Futebol Amador da América Latina. Então, a gente vê com bons olhos, né? Tem todo o nosso apoio. Ex-atacante de um time amador de Nova Serrana, o deputado Fábio Avelar atuou no último ano de preliminares do Estado, em 2007. Todas as categorias de base, todas as equipes amadoras sonham, os jogadores sonham em estar aí participando do futebol, num palco grande como Mineirão, como Independência. E eu estou lutando para que a volta das preliminares em Minas Gerais, que volta para assim, engrandecer o futebol. E sobre essa possibilidade da volta das partidas preliminares, eu converso agora com o deputado Fábio Avelar Oliveira, do PTB, que, como a gente viu aí, encerrando a reportagem, né, participou dessa visita. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Eu queria começar, então, falando um pouquinho disso. O que nós vimos aí na reportagem é que já há essa estrutura mesmo para receber 2 partidas seguidas. Foi uma conclusão aí que essa estrutura é suficiente, deputado? Dá para a gente afirmar isso? Com certeza, Cláudia. É um requerimento de minha autoria, pedindo a volta dos jogos preliminares ao estádio profissional, ou seja, ao Mineirão, ao Independência. E o Minas Arena se manifestou a favor, né, nessa reunião que a gente esteve no Mineirão. E eu acredito que sim, breve a gente estará de volta aí, tanto as escolinhas de base como as equipes juniores e também o principal, que é o futebol amador, que todo atleta sonha de jogar, ou seja, se apresentar num palco de jogadores profissionais, como no caso do Mineirão. E aí, falando do senhor especificamente, o senhor também foi e é jogador de futebol amador, né? O senhor está falando aí dessa oportunidade. É um espaço interessante para essas equipes aí? O senhor falou equipe júnior, equipe de futebol amador, quer dizer, essa exibição vai ser interessante, é um estímulo para as equipes? Com certeza, Cláudia. Em 2007, eu tive o prazer de fazer uma preliminar aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, e sem dúvida nenhuma, era um sonho que eu tinha, né, que foi realizado, e milhares de pessoas, milhares de atletas sonham com isso também. E eu espero que a gente aprovando, esse requerimento sendo aprovado, a volta dos jogos acontecer, dos jogos preliminares, essas pessoas que sonham com isso, tanto os desportistas como também os esportistas, vai ter a chance de estar se apresentando em grandes palcos. A reportagem falou também de uma visita da comissão, dos deputados aí, ao Estádio Independência, para avaliar a situação lá também. Alguma novidade sobre essa visita, deputado? Já pedimos, né, essa visita, com certeza deve ser concedida aí nos próximos 15 dias, e estarei junto lá também, né, com o deputado Anselmo e também com o Geraldo Pimenta,
para poder acompanhar o gramado, a estrutura do Independência também, com certeza. E para a gente falar rapidinho, antes de mudar de assunto, mas hoje a Assembleia teve uma reunião na Comissão de Esportes também para discutir o futebol amador. Foram apresentadas várias dificuldades aí desse futebol. Então, são várias medidas nesse sentido. Vai haver um ciclo de debates em novembro sobre o futebol brasileiro. Várias medidas para que se estudem, né, soluções nesse sentido. Com certeza, Cláudio, o futebol amador, né, é o pivô de tudo, porque sem o futebol amador, sem as escolinhas de base, não há profissional. Então vamos estar trabalhando, buscando apoio para que beneficiam-se tanto as escolinhas como as categorias de base, como também o futebol amador. Deputado, agora sim nós vamos mudar de assunto. O governador Fernando Pimentel, neste mês, ele fez uma visita aí à 16ª edição da Feira de Calçados de Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, e anunciou a redução já a partir de setembro da alíquota do ICMS, de 3% para 2% aí para as indústrias instaladas no arranjo produtivo local de calçado da cidade. O senhor que vem lá da região, o que essa medida pode representar na prática? É um incentivo importante aí essa redução do ICMS. Cláudio, é outro requerimento de minha autoria, né, pedindo ao governador, primeiro, que fazer essa visita a Nova Serrana, na abertura da 16ª FENOVA, que é a Feira de Calçados, e conseguir com ele, junto também ao secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, que anunciasse lá, nessa visita dele, nessa abertura da feira, a redução do ICMS para 2%, que vai beneficiar o setor calçadista, que vem passando por um momento difícil. Todo o Brasil passa por um momento difícil e não é diferente o setor calçadista em Nova Serrana. Eu espero agora, com essa redução, que as fábricas, né, os empresários voltem ao seu crescimento normal. O senhor, só para a gente confirmar alguns números, são cerca de 1.200 fábricas em 12 municípios aí do polo calçadista, né? O senhor, inclusive, é empresário da área e foi vice-prefeito também de Nova Serrana. Quando o senhor fala aí dessas dificuldades, deputado, chegou a haver fechamento de empresas, chegou a haver demissão? O que na prática já vem ocorrendo na região? Cláudia, 1.200 empresas só na cidade de Nova Serrana. Né? A gente fala das 12 cidades da região, dá em torno aí de 1.500 a 1.600 empresas. Sim, aí o número é maior ainda. Isso. E com certeza, como você perguntou a respeito de relação à Nova Serrana, muitas fábricas demitiram, né? Diminuiu sua produção, e com esse apoio fiscal, governador diminuindo o ICMS, vai fazer como o crescimento de Nova Serrana, dessas indústrias de Nova Serrana, volta a crescer e volta a admitir, todas as fábricas admitir mais funcionários, com certeza. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui na Assembleia Notícia. Agradeço ao senhor pela participação. Obrigado, Cláudia, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Fábio Avelar Oliveira, ele esteve aqui conosco para falar tanto sobre medidas aí voltadas para o futebol amador, como também sobre redução de ICMS aí para o polo calçadista. Agora,